Prezados alunos, tudo bem com vocês? Veja só, nós já falamos e estudamos o conjunto dos números naturais. Disse para vocês à época que o conjunto dos números naturais foi o primeiro dos conjuntos numéricos a ser criado. Disse também para vocês que o conjunto dos números naturais foram criados para a contagem, uma necessidade da época em que a civilização começou a fazer a contagem dos animais, dos alimentos, enfim. Para a época, o conjunto dos números naturais eram suficientes. Mas, com o desenvolvimento do comércio, chegou um momento que o conjunto dos números naturais já não conseguia responder todas as questões matemáticas da época. Então, houve-se a necessidade de ampliação dos números. Daí, então, o surgimento do conjunto dos números inteiros. Por quê, professor? Por exemplo, deixa eu colocar um exemplo rapidinho aqui, ó. 10 menos 20. Com os números naturais, eu não consigo responder quanto é 10 menos 20, porque à época não se conhecia os números negativos, entendeu? Então, por isso, a necessidade de ampliação. E aí, então, criou-se o conjunto dos números inteiros, depois o conjunto dos números racionais, irracionais, reais, números complexos. E com certeza nós ainda teremos outros conjuntos, os fractais. E com o desenvolvimento da tecnologia vai chegar o momento que esses conjuntos que nós já temos hoje não vai dar conta. Daí então certamente haverá outros conjuntos numéricos, ok? Mas enfim, o que nós já sabemos, o que nós já estudamos é o conjunto dos números naturais. Apresento para vocês agora o conjunto dos números inteiros. Veja só, vou colocar aqui no diagrama de Venn o conjunto dos números naturais, que a gente representa pela letra N, certo? Se lembram disso? Quais são os números naturais, professor? Os números inteiros positivos. Exemplo, 1, o 2, o 5 e assim por diante. Todo número inteiro positivo são naturais. Os números inteiros, o conjunto dos números inteiros, são todos os naturais são inteiros e foi incluso aqui no conjunto dos números naturais os números negativos e a inclusão do zero. Então, consta dos números inteiros todos os naturais e ainda os números negativos e o zero, tá? Então, aqui veio se somar aos naturais o zero, exemplo, menos 2, menos 7, e assim sucessivamente. Conjunto dos números inteiros que nós representamos pela letra Z, ok? Então, N representa os números naturais e Z representa o conjunto dos números inteiros. Então, quais são os números inteiros? Olha só. Os inteiros positivos, os inteiros negativos e o zero. Então, esses números representam o conjunto dos números inteiros, certo? Quando eu comparo menos 1 e 1, nós dizemos que eles são opostos ou simétricos, tanto faz. Eu dizer simétrico e dizer oposto em relação aos números, eu estou dizendo a mesma coisa. Quem é simétrico a menos 3? 3 positivo. Quem é simétrico a 2? 2 negativo. Tá bom?
Beleza, então. É, Dito isso, né, apresentando para vocês o conjunto dos números inteiros, vamos ao módulo ou valor absoluto. O que significa módulo ou valor absoluto? Módulo ou valor absoluto, tanto faz. Eu digo módulo ou valor absoluto. Nada mais é do que a distância do número dado a zero. Por exemplo, vou colocar aqui para vocês. Módulo de. Ah, e outra coisa, e como que eu represento o módulo? Módulo eu coloco entre duas barras. Então, quem é o módulo de 3? Assim que eu leio, tá bom? Módulo de 3. Módulo de 3 é a distância de 0 a 3. Daí, nós dizemos que módulo de 3 quanto é? 3 mesmo. Módulo de menos 2. Como que eu escrevo? Módulo de menos 2. Módulo de menos 2 é 2. Por quê, professor? Porque módulo significa distância e não existe distância negativa, tá bom? Não existe distância negativa. Então, módulo ou valor absoluto necessariamente é não negativo, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, olha o exemplo aqui, ó. Ele coloca para nós um módulo de menos 2, já está dado aqui como exemplo, tá? E aí ele colocou aqui a reta numérica. Reparem que nessa reta numérica, o zero é o nosso centro. À direita de zero vem os números inteiros positivos, à esquerda de zero os números inteiros negativos, tá bom? E como eu disse para vocês, ó, simétrico de 1, menos 1. Simétrico de 2, menos 2. E aí, nós temos aqui a distância entre os números de 1 centímetro, tá? Para ilustrar. Poderia ser meio centímetro, a distância aqui não importa. Mas módulo de menos 2 é a distância de menos 2 até zero. Ou seja, ó, de 0 a menos 1, 1 centímetro. De menos 1 a menos 2, mais 1 centímetro. Ou seja, a distância de menos 2 a zero são quantos centímetros? 2 centímetros. Daí então, o significado de módulo. Módulo significa distância, tá? Então, não importa se o número é negativo, e a distância sempre vai ser positiva. Então, se alguém perguntar para vocês o que significa módulo, vocês vão dizer: módulo nada mais é do que a distância do número dado a zero, tá bom? Por exemplo, deixa eu aumentar aqui essa reta. Vou colocar aqui 3 e 4 aqui. E aí eu peço para vocês, módulo de 4. Ó, entre barras, tá? Módulo de 4. Módulo de 4 nada mais é do que a distância de 0 até 4. Ou seja, que distância é essa? 4. Certo, meus camaradinhas? Então, veja bem, eu já falei para vocês e apresentei os números inteiros, disse para vocês sobre módulo ou valor absoluto, que nada mais é do que a distância do número dado ao zero. E agora vamos comparar números. Bom, quando a gente vai comparar números, são 3 situações possíveis. Ou um número é maior do que outro, ou ele é menor, ou ele é igual, tá? São 3 situações, ou é maior, ou é menor, ou é igual. E aí, para isso, nós utilizamos esses símbolos: maior, menor. Maior, menor. Como que eu leio aqui, ó? 0 é maior que menos 2. Observe que o símbolo abre para o maior número e fecha para o menor. Como que eu faço a leitura aqui? Menos 5 é menor do que 0. Aqui, 3 maior do que 0. O símbolo abre para o maior e fecha para o menor.
0 menor do que 6, ok? Mas aí, professor, como verificar, como saber se um número é maior ou menor do que o outro? Quem são os maiores? Maiores são aqueles que estão à direita, menores são aqueles que estão à esquerda. E aí eu trouxe para vocês aqui a reta numérica. A reta numérica, toda vez que nós a representamos, a gente começa pelo zero, tá? O zero é o nosso eixo. Começa pelo zero. À direita vem os números positivos, na ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. À esquerda de zero, os negativos, ou seja, os simétricos, os opostos. Daí então, -1, -2, -3, -4, -5, -6 e assim infinitamente. Então, quando eu comparo, olha, 0 e -2, estão vendo aqui? Deixa eu pegar uma outra caneta aqui, ó. Estou comparando 0 e -2. Quem é maior? O 0. Por quê? Porque o 0 está à direita de -2. Tá? 0, pessoal, o 0 ele é menor que os números positivos e 0 é maior que os números negativos. Tá? Outra comparação, ó, -5 e 0. Então, aqui, ó, -5 e o 0 novamente. Ora, quem é maior? O 0, porque está à direita. Daí o símbolo abrindo para 0 e fechando para -5. Entenderam? Próxima situação. 3 e 0. Então, aqui nós temos o 0 e aqui nós temos o 3. Quem está à direita? O 3. Logo, o 3 é maior que 0. Daí, então, o símbolo abre para 3 e fecha para o 0. Certo? 0 menor que 6. Claro, ó, aqui nós temos o 0 e aqui o 6. À direita. Daí, então, 6 maior que 0. Como que nós lemos isso? 0 menor que 6, ou se eu preferir, 6 maior do que 0. Tá bom, meus camaradinhas? Um abraço e até a próxima. Já volto.